Eu sou o professor Eduardo José Nogueira, das Faculdades Alfa, e nesse vídeo nós vamos ver a segunda parte do projeto de um sensor para detecção de líquido. No vídeo anterior, nós partimos desse diagrama esquemático, desenhamos todo o esquema, fizemos a simulação, depois a depuração e deixamos pronto para iniciar o layout da placa de circuito impresso, que é o que vamos fazer nesse vídeo. Continuando nosso projeto, vamos agora partir para o layout da placa de circuito impresso. Então, para isso, eu clico aqui nesse botãozinho, Ares, imediatamente passo para o outro software, que é o Ares PCB Layout, onde eu vou fazer o layout da minha placa de circuito impresso. Bom, apareceram aqui todos os componentes que eu estou utilizando no meu circuito. Primeiramente, eu preciso definir o contorno da minha placa. Só que esse contorno não será o contorno final, será primeiro um contorno fictício, e contorno de placa tem um layer específico para ele, que é o Board Edge. Então eu coloco aqui esse contorno, como eu disse, ele é fictício, ele vai ser muito maior do que a nossa placa final, porque se eu não definir esse contorno, o Ares não coloca os componentes. Aí eu venho aqui em Tools, procuro Auto Placer, colocação automática. Aparece aqui a relação dos meus componentes, dou um OK e os componentes foram colocados. Bom, aí apareceu aqui um problema. O problema aqui é que houve uma regra que foi violada. A distância dos pads dos transistores Q1 e Q2 ficou muito próxima, uma vez que eu já havia selecionado que tipo de layout eu iria fazer, de face simples, single layer. E essa proximidade aqui não é recomendável para layouts de face simples. Bom, solução para isso. Eu vou deletar aqui, dando dois cliques com o botão direito, tanto o Q1 quanto o Q2. Vou voltar lá no meu esquemático e vou trocar os packages desses dois transistores. Então eu venho aqui, vou em Edit Propriedades, o PCB Package, está aqui o TO92/18. Eu vou fazer uma modificação para os outros TO92 que existem aqui. Então existe aqui um TO92FS específico para face simples. Posso pegar esse ou esse aqui, tem 3 deles aqui. Tá? Então vamos pegar esse aqui. Dou um OK. Faço a mesma coisa para o outro transistor. Então venho aqui, Edit Propriedades, modifico TO92FS. Então, aqui está. Salvo isso aqui novamente. Salvo. Clico no Ares. E venho novamente aqui em Tools. E Auto Placer. Vai colocar os dois transistores. Estão faltando. Então, observa agora que os pads
que são as ilhas de solda, estão bem mais afastados agora. Ok? Bom, então vamos posicionar os nossos componentes na placa de circuito impresso de maneira a facilitar o nosso layout. Bom, vamos observar o posicionamento, primeiramente, desse conector J3 em relação ao relé. O lado por onde entram os fios no conector é esse lado aqui onde está o cursor do meu mouse. Então, ficou inadequado essa posição, porque tem que ficar do lado de fora da placa. Então, vamos clicar com o botão direito para selecionar e vamos girar 180 graus o nosso J3. Bom, observa que aí as trilhas ficaram cruzadas. Isso deve ser evitado a fim de facilitar o meu layout. Então, o que eu posso fazer? Lembram que no primeiro vídeo, na parte 1, eu tinha falado que essa poderia não ser a distribuição mais adequada para as ligações, que nós poderíamos ter que inverter essa ligação dos pinos, e realmente foi o que aconteceu. Então, de que eu estou dizendo? Vamos lá no esquemático. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que trocar o 1 com o 3 de posição. Vamos lá no esquemático e vamos fazer isso. Então, aqui está o 1, vou deletar. Aqui está o 3. Então, o 3 estava ligado aqui no NF, eu vou ligar lá no NA. E o 1 que estava ligado no NA, eu vou ligar no NF. Salvo. Clico novamente no Ares. Olha, já apareceram aqui as ligações sem o cruzamento. Essas ligações em linha verde aqui são chamadas de rastnets, ou elástico, traduzindo para português, porque elas esticam quando você movimenta o seu componente. Aqui, os pinos 1 e 2 são os da bobina do relé. O pino 4 é do contato NA, o 5 do NF e o 3 do comum. Vamos pegar o diodo D1, que ele fica em paralelo com o nosso relé, e com a bobina do relé, né, vamos girá-lo aqui, e aí está ele posicionado. Vamos pegar o Q2, que deve ficar próximo da bobina do relé e do diodo roda livre, que é o D1. Né? O resistor R3 deve ficar próximo à base do Q2. A gente vê isso olhando o esquema. Por isso é bom que você esteja, ao fazer o layout, esteja frequentemente dando uma olhada no esquema. Então, volta e meia você dá uma clicada aqui no ISIS e verifica o seu esquemático para saber como melhor posicionar seu componente. O J2 deve ficar também com o lado onde entra os fios para o lado de fora da placa. Então vamos rotacioná-lo assim. Vamos
colocar o transistor Q1, vamos girar 180 graus o transistor Q1. Olha, girar 180 graus é diferente de espelhar. Eu vou provocar um erro aqui que muita gente que está começando com o uso do Proteus Ares comete, que é isso aqui, ó. Quer inverter o componente? Clica aqui no X-Mirror. Quando você faz isso, ele passa para o outro lado da placa. Ele estava no lado dos componentes, aí ele passa para o lado da solda. Tá? Viram que a cor dele mudou, né? Ele passou para o outro lado. Vamos espelhar novamente para voltar ao normal. Então, se você precisar fazer uma inversão horizontal ou vertical no Ares, você usa esse recurso aqui, ó, de girar 180 graus e não espelhar. Espelhando, ele passa para o outro lado da placa. Se você fizer alguma coisinha sem querer, por exemplo, sem querer eu arrastei o nome Q1 aqui para mais afastado dele. É só você dar um Ctrl Z que você desfaz o que você fez sem querer. Tá? Então agora vamos colocar o J2, os resistores R2 e R1. Então vamos posicionar aqui o R2. O R2 ele faz a ligação do coletor do Q1 com a base do Q2. Aqui. Vamos agora pegar o R1, vamos posicioná-lo. E vamos posicionar também o nosso conector J2. Olha, existem esses vetores de força, que são essas flechas amarelas aqui. Isso aqui são sugestões que ele dá de para onde você deve movimentar o seu componente. Mas nem sempre isso aí é a melhor alternativa. Então aqui nós ficamos com um espaço vazio aqui. Vamos tentar ocupar melhor esse espaço. Placa de circuito impresso, quanto menor ficar a área, melhor. Menor será o custo de fabricação dessa placa. Lembrando que eu devo evitar cruzamentos, né? Então aqui no J1, se eu trocar o pino 1 de posição com o pino 2, ou seja, as ligações deles eu trocar de posição, vai ser melhor. É bom não esquecer de sempre salvando, né? Então vamos lá no ISIS, procurar o J1. Aqui então nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos trocar o 1 e o 2 de posição. Aqui no esquemático eu posso fazer o espelhamento.
eu não posso fazer lá no layout da placa de circuito impresso. Salvo novamente, vou para o Ares. Então está aqui, eu tirei um cruzamento. Agora eu posso fechar o contorno da minha placa de circuito impresso. Olha, dou um zoom para ver o que eu posso ainda melhorar nisso aqui. Tá? Não é bom que eu feche completamente, deixe algum espaço nas laterais. Sem querer, eu desloquei todo o conjunto aqui, todo o contorno. Eu deixo inicialmente um espaço nas laterais. Antes de fazer o roteamento, nós vamos fazer roteamento automático, para que depois de roteada, que nós vamos fechar esse contorno. Bom, agora nós vamos fazer o roteamento automático dessas trilhas. Mas antes eu preciso definir algumas coisas aqui. Então, nós vamos verificar aqui. Pad Clearance. Ele está aqui com 15 milésimos de polegada. Vamos colocar 20 para a distância mínima entre os pads. Pad Trace, quer dizer, de um pad para uma trilha. Lembrando que pad é a mesma coisa que ilha de solda. 20 também. Trace, de uma trilha para outra trilha. Vamos colocar 20 também. O resto não precisamos mexer. Net Classes. Do Proteus 8 e no Proteus 7.10, quando a gente define que a gente quer fazer uma placa single layer, ele já configura automaticamente isso aqui para a gente. Se a gente definir double layer, dupla face, um desses aqui seria bottom copper, o outro top copper, lado de cima cobreado, mas não é o caso. Essa placa nós vamos fazer uma placa face simples. Bom, aí eu preciso definir a largura da minha trilha. Aí vou ter dois tipos de trilha. Uma Power e outra Signal. Quem é Power e quem é Signal? Power são as trilhas do VCC, que é o mais 12 volts, e o Terra. Nós vamos colocar T40. T40 significa 40 milésimos de polegada. Esse neck style seria estilo de pescoço. Isso aqui é quando eu vou fazer um afinamento de trilha para passar entre dois pads. Não vai haver essa necessidade aqui, só em projetos mais avançados. Estilo de via. Via é um furo metalizado para conectar dois ou mais layers de uma placa de circuito impresso. Isso só é utilizado em placas dupla face ou placas multilayer. Como essa aqui é face simples, não vão existir vias nem furos metalizados de espécie alguma nessa placa. Bom, a outra classe de net será Signal, que é sinal. Se eu deixar Default, ele vai colocar
10 milésimos de polegada. Eu vou colocar aqui T30. T30. Next Style e Via Style eu não mexo. Dou um OK. Pronto. Feitas essas definições, eu posso mandar rotear. Então, para rotear, eu venho aqui, ó, Auto Router e Begin Route. Está aí, ele fez o roteamento de todas as minhas trilhas. Essas que ficaram com uma largura maior são Power. Olha aqui, essa aqui é mais 12 volts. Eu colocando o cursor, vou dar um zoom aqui para melhorar, colocando o cursor em cima dela, aparece lá mais 12 escrito. Essa aqui é o GND, o Terra, certo? Então as mais largas aqui são as trilhas da classe Power, as mais finas da classe Signal. Olha, tem umas trilhas aqui que eu devo colocá-las mais largas, que são as trilhas que estão ligadas no relé e nesse conector J3. Eu tenho como editar isso aqui trilha por trilha. Agora, se eu quisesse que isso fosse feito automaticamente, eu poderia ter definido uma outra classe de nets, mas nesse circuito aqui, que é bastante simples, é mais fácil a gente fazer isso aqui manualmente. Eu venho aqui, eu vou engrossar isso aqui, tá? Eu vou engrossar e venho aqui no Change Trace Style, que está em T30, eu vou mudar isso aqui para T50. Change Trace Style, T50. Eu vou fazer isso para essas 3 trilhas. No outro projeto, onde o circuito for mais complexo um pouco, eu vou explicar para vocês como é que você cria uma nova classe de net para que isso já seja feito automaticamente ao se fazer o roteamento do circuito. Tá? Bom, agora eu posso fechar o contorno da minha placa para minimizar a área dela. Como eu disse, quanto menor for a área de uma placa de circuito impresso, mais barato vai ser o custo de fabricação dessa placa. Às vezes, alguns centavos que você economizar numa placa, na confecção de uma placa, pode não parecer muito, mas imagine que você vai ter que fabricar milhares de unidades desse circuito. Aí esses centavos economizados farão diferença. Bom, então eu posso escrever alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, vamos escrever um texto aqui. O que eu for escrever pelo lado dos componentes aqui, eu vou escrever no Top Silk. Então, vou escrever aqui. Engenharia alfa. Eu posso selecionar isso aqui, clico com o botão direito, venho aqui no drag e posiciono melhor aqui na minha placa. Bom, digamos que ficou difícil para eu saber quem é quem aqui, ó. Por exemplo, no meu conector J1, que é o meu conector de força, é o meu conector onde eu vou trazer alimentação, eu sei que um deles é positivo, o outro é o negativo, certo?
Se eu quiser aumentar um pouquinho aqui, essa borda, eu vou ter espaço para escrever aqui negativo e aqui positivo. E alguma coisa aqui para identificar os eletrodos. Tá? Posso aumentar um pouquinho aqui para identificar os terminais do relé. Tá? Como eu disse, esse aumentozinho de nada de área aqui, ó, pode representar muito o custo final. Mas eu poderia compensar esse aumento, em vez de aumentar, pelo menos aqui na direita e na esquerda, eu chegar esses conectores mais para o centro da placa e deixar espaço para eu escrever alguma coisa aqui. Tá? Bom, mas como isso aqui é uma placa apenas didática, nós não vamos fabricar, tá? Então nós vamos escrever isso aqui. Então vamos lá. Top Silk. Esse aqui é o normalmente fechado. NF. Olha, ficou saindo para fora da placa porque o tamanho da letra ficou meio grandinho, né? O tamanho da fonte. Eu posso editar isso. Eu venho aqui no Edit Propriedades. Olha o tamanho aqui. Aqui é 100 milésimos de polegada por 80 milésimos de polegada. Então, eu posso passar isso aqui para 70 e aqui para 65, detalhe, pH, milésimo de polegada. Porque se eu não colocar nada, ele vai entender que é polegada, vai ficar uma fonte gigante. Vamos ver se aqui deu. Olha, eu posso aqui chegar um pouquinho para dentro desse conector. Se eu colocar essa fonte muito pequena também, vai ficar difícil de enxergar depois da placa pronta também. NF. Esse aqui é o comum. Comum vai ficar muito grande aí, né? Então eu vou colocar, em vez de escrever com, vou escrever só a letra C, para evitar de ter aquele trabalho de edição para os três, eu copio e só faço edição mudando o texto aqui. C de comum. NA de normalmente aberto. Pronto. Aqui eu posso marcar quem é o positivo e quem é o negativo. Então vamos lá. Vamos escrever aqui negativo. Não ficou bem onde eu queria, né? Vamos lá. Vamos arrastar aqui para fora. Negativo. E agora vamos colocar o positivo. Aí. Bom, esses eletrodos eles não têm polaridade. O importante é que eles façam contato com o líquido e a corrente passe de um para outro. Então,
Aqui basta que eu escreva a palavra eletrodos. Então, eu vou escrever a palavra eletrodos. Eletrodos. Bom, não ficou na posição vertical que eu queria. Então, eu venho aqui, giro, giro, mas veja que a palavra eletrodos ficou muito grande. Se eu diminuí-la bastante, para caber aqui só nas imediações do J2, pode ficar ilegível, ficar tão pequeno que fica ilegível. Então, o que eu faço? Eu abrevio isso aqui. Ó. Em vez de eletrodos, eu coloco uma abreviação. Arrasto aqui. Aqui, em outros espaços vazios, você pode colocar seu nome. Né? Se é um trabalho em grupo, você pode colocar os primeiros nomes dos membros do grupo. E assim por diante. Bom, o Proteus ainda nos fornece o recurso de visualização 3D. 3D Visualization. 3D Visualizer. Olha aqui. Ó. Então, aqui nós temos a visualização 3D. Posso colocar isso aqui para girar e eu ver por todos os lados da placa. Vejo por baixo, por cima, de lado. Como é que a placa vai ficar depois de pronta. Ok? Bom, pronto isso aí, eu posso mandar esse arquivo do jeito que ele está aí para a indústria de circuito impresso, se for uma pequena indústria. Agora, se for uma grande indústria, eu tenho que mandar no formato Gerber. A geração de arquivos no formato Gerber, eu vou ensinar para vocês no outro vídeo. Tá? Aqui na região metropolitana de Goiânia, nós temos a MC Placas, que é uma indústria pequena, então eu posso mandar para eles o meu arquivo do jeito que ele está aí, que lá eles mesmos geram os Gerber e fazem toda a produção que se faz necessária, né? Geram os fotolitos, tá? Eu não preciso me preocupar com isso, mas lembrando que para grandes indústrias, se você pedir um orçamento, não mandar os arquivos no formato Gerber, eles nem respondem o seu orçamento. Tá? Então, eu finalizo por aqui. Espero que essas informações aqui contidas sejam úteis para vocês. E eu peço a vocês que assinem o meu canal. Não se esqueçam de salvar, hein?